O caos aéreo pôs em xeque o modelo das agências de regulação no Brasil. Até o presidente da República, o presidente Lula, fez críticas a esse modelo, o vice-presidente José Alencar também. Mas será que as agências não estão funcionando no Brasil? É um problema do modelo ou é outra coisa? Esse é o nosso tema do Conta Corrente Especial. Nós vamos discutir o papel das agências de regulação na economia brasileira. E para isso convidamos dois especialistas. Álvaro Machado, que é presidente da ABAR, associação que congrega as agências de regulação, e Luiz Guilherme Shimura, diretor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Shimura tem escrito vários artigos sobre isso e também foi presidente da Anatel, a agência que trata das telecomunicações. Muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Álvaro, começo com você. Afinal, as agências funcionam ou não no Brasil? Elas foram criadas para garantir a estabilidade dos serviços públicos de infraestrutura nesse país. Ou seja, o uso do potencial na atração de investidores do setor privado para garantir a continuidade da prestação de serviço e que esses investidores possam assegurar o cumprimento dos contratos até a longo prazo. E, ao mesmo tempo, que seja garantido também aos usuários o cumprimento desses contratos na garantia dos seus direitos. A gente já tem praticamente 10 anos de funcionamento da primeira agência no Brasil, embora esse modelo já seja mais antigo até nos Estados Unidos. Fazendo um balanço assim rapidinho sobre isso, você acha que a gente teve mais prós do que contra? Em várias atividades nós tivemos avanços significativos. No caso da telecomunicação, me parece que seja o exemplo mais bem sucedido da regulação. O processo de universalização está prestes a ser cumprido. Nós deixamos de aproximadamente 3 a 5 milhões de telefones neste país e passamos hoje a mais de 100 milhões de usuários no sistema de telefonia, principalmente no sistema de telefonia móvel. Ou seja, antes nós rogávamos a adquirir um telefone. Hoje, em qualquer loja, qualquer prestadora de serviço, você chega e sai com o seu telefone. Embora as agências são mais abrangentes, elas estão até no remédio, na vigilância sanitária, os alimentos. Outro caso, também bem sucedido das agências reguladoras, é o caso da pré-universalização dos serviços de energia elétrica no país, onde hoje o trabalhador rural tem acesso à sua energia elétrica. É um fator formidável para esse país. Shimura, se diz assim, mas embora não haja comprovação científica disso, que com o tempo os regulados conseguem controlar os reguladores. Né? O Banco Central normalmente é dado como exemplo que o mercado financeiro tem um poder sobre o Banco Central enorme. Você, com a sua experiência lá na Anatel e hoje observando de fora isso, a teoria é verdadeira? Não, nem a teoria, a tese é verdadeira ou não? Eu acho que, em linhas gerais, eu não diria que isso tenha acontecido no Brasil, pode haver casos pontuais. É óbvio que a relação do regulador com o regulado é muito intensa, até porque o regulador precisa entender bem as necessidades do setor. Então, às vezes, você precisa lançar um regulamento novo que crie condições para que determinado serviço seja prestado. Então, essa relação é próxima. E com os consumidores também, eu acho que cada vez mais os consumidores, conhecendo melhor a tecnologia, os serviços são prestados nesse setor de infraestrutura, eu acho que, em função desse crescimento do país e tudo, eles vão ter um papel também importante em interagir mais com essas agências reguladoras. E a verdade é que essas agências reguladoras, por serem relativamente novas, elas têm 10 anos de idade, elas ainda são um modelo, de certa forma, para boa parte da população, uma incógnita. Ninguém sabe, muitas pessoas não sabem bem o que significa. Eu lembro de uma passagem minha na Anatel, a Anatel já tinha 5 anos de idade, eu fui ao Congresso Nacional, eu era chamado por um ilustre senador de presidente da Embratel. Então, para dar uma ideia da dimensão da ignorância do assunto. Quer dizer, óbvio que não era culpa, não é questão do senador ou de alguém da população ter que saber isso, mas é um processo natural de aprendizado que leva tempo mesmo. É um processo de legitimação que é assim mesmo. Eu acho que é um processo que vai ainda durar um tempinho para a sociedade entender a importância cada vez maior das agências reguladoras.
Álvaro, eu queria discutir uma questão que acho que o fator político pesa muito sobre a função da agência reguladora. A ideia é que a agência tenha uma autonomia, seja independente da atuação do governo em si. Tanto que os diretores geralmente têm mandatos que não coincidem com o mandato governamental, né? A ideia seria essa. E eles também seriam insubstituíveis, não seriam demissíveis. Você não pode demitir por uma penada um diretor de uma agência reguladora para ele ter exatamente independência. Só que os políticos no Brasil não estão acostumados a isso, estão acostumados a nomear alguém, a ter poder de interferência, ou seja, o governo quer mandar nas agências reguladoras. Como é que resolve isso? A ABAR defende, sempre defenderá que a nomeação dos dirigentes das agências reguladoras sejam essencialmente técnica. Nós não poderemos, nem poderemos concordar com a indicação para acomodações políticas, para que esses dirigentes possam trabalhar com isenção nas suas ações. Para isso é necessário que a autonomia seja preservada, e a autonomia nós entendemos com os mandatos fixos desses dirigentes, para que possa dar garantia das políticas públicas do Estado e não de um governo de plantão. Por isso nós defendemos com toda ardor que os mandatos sejam fixos, não coincidentes e que sejam, antes de mais nada, não prorrogáveis e que possam garantir a estabilidade do serviço público de infraestrutura nesse país. Agora, Shimura, pensando nesse sentido, já que a gente tem um mandato, as pessoas não são demissíveis, então caso da agência não se mostrar eficiente, se ela não corresponder à expectativa que a sociedade tem do trabalho dela, ou seja, se ela não regular o serviço ao qual ela tem a responsabilidade, o que é que se faz? Eu acredito que, pegando um pouco uma carona no que o Álvaro está colocando, nós temos no Brasil casos de mandatos que são dados sem passar por um escrutínio popular. É o caso do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo são todos indicados pelo Presidente da República, passam pelo Senado. O Tribunal de Contas da União também passa por esse processo. E tem alguns cargos que são, os mandatos são dados não através de voto popular. Tem um poder enorme. E tem um poder muito grande. Só que são instituições que já são consagradas, já estão legitimadas dentro da sociedade brasileira. É óbvio que nada impede que um Supremo Tribunal Federal venha a não funcionar muito bem, um Tribunal de Contas da União venha a não funcionar muito bem, como é o caso das agências reguladoras. Então nós temos que criar mecanismos de dar a maior transparência possível, que no momento de tomada de decisão da agência esteja, como o Álvaro colocou, como são pessoas técnicas, tenham um parecer, uma explicação técnica por que aquelas decisões foram tomadas, porque cabe até contestação.